Eis aí, amados, o tema do nosso estudo desta manhã. Espere, seja paciente e persevere. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, tá? Romanos 12, 12. Antes de nós lermos, amados, vou me dirigir aos abençoados que estão com a gente pela gravação no YouTube, que estão ouvindo esse estudo pela gravação. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, né? É sempre bom nos dirigirmos a cada gravação que nós fazemos, porque sempre tem pessoas novas, né, se achegando. Muitos irmãos novos estão se inscrevendo em nosso canal, entrando em contato conosco aí pelo WhatsApp, pelo Fale Conosco no nosso site, mas principalmente pelo WhatsApp. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, amados. Vocês que estão se achegando à graça agora aí, através do nosso canal no YouTube, saibam que vocês estão recebendo da parte de Deus a maior de todas as bênçãos que pode se manifestar nessa vida para um eleito de Deus é esta, o conhecimento da graça. Você pode, amado, receber de Deus qualquer que seja a bênção, e todas as bênçãos do Senhor que se manifestam em nossas vidas são preciosas, são bem-vindas, mas eu reputo a maior delas sendo a revelação da graça. Não há bênção maior, não há privilégio maior do que conhecer esse maravilhoso evangelho. Então aproveitem, cresçam no conhecimento. Qualquer dúvida, entrem em contato conosco, tá? Vamos então, amados, para a leitura do nosso primeiro versículo, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eterna Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, eleitos, povo de propriedade exclusiva de Deus, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados. Nós estamos aqui, amados, hoje, no dia da gravação, né? Estamos transmitindo ao vivo e também gravando esse estudo, essa mensagem de hoje. Hoje é dia 31 de dezembro de 2017, é o último dia do ano. Estamos aqui trazendo uma palavra de exortação para os abençoados, porque o nosso desejo, o meu desejo, abençoados, e da minha abençoada esposa, é que vocês tenham um ano de 2018 perfeito, maravilhoso, né? E ainda que se levante tribulações, tristezas, pode acontecer? Pode, mas ainda que isso aconteça, nós desejamos que vocês tenham força para prosseguir, para ultrapassar barreiras, né? Estamos aqui para trazer essa exortação para vocês, para preparar a alma de vocês, o coração de vocês, para entrar um ano maravilhoso e para ter um ano muito bom, que depende muito de nós isso, né? Nós sabemos, amados, que o mundo oferece muitas dificuldades. O próprio Senhor Jesus, ainda nos dias de sua carne, né? O Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, ele disse uma palavra tremenda. Ele falou, olha, no mundo vocês terão aflições. Ou seja, o próprio Deus manifestado em carne deixou claro, olha, vocês que habitam corporeamente neste mundo material, vocês vão ter aflições. Ou seja, as aflições, amados, fazem parte sim da vida. Nós não podemos aqui vender para os irmãos uma ideia de um mundo de mar de rosas. Eu até poderia. Certamente, se eu vendesse essa ideia de mundo, nós teríamos muito mais pessoas nos ouvindo, porque a maioria das pessoas, né, não quer o evangelho, a maioria quer palavras de autoajuda apenas, a maioria quer ouvir só palavras boas, que vai trazer, né, um alívio momentâneo para a alma delas, né? Elas não querem o evangelho propriamente. Vocês podem notar que o nosso ministério trabalha fundamentalmente e em grande parte do nosso trabalho, mais de 90% do nosso trabalho em termos de mensagem, de estudo, é voltado para conhecimento do evangelho. Mas é oportuno, principalmente nesse último dia do ano, né, nós usarmos essa simbologia, porque na verdade é simbólico, né? Na verdade, quando um ano passa e entra outro ano, é um dia como outro qualquer. No entanto, existe uma simbologia, um símbolo de quê? De renovo, de um novo ciclo que se inicia. Então a gente aproveita esse símbolo para repensar algumas coisas, né? Então esse sentido do símbolo de uma virada, de um novo ciclo, é importante,
né? Não, como eu disse, não no sentido prático. No sentido prático é só um dia como outro qualquer que passa. Mas no sentido de você aproveitar essa simbologia para repensar muitas coisas, para projetar outras coisas, isso é importantíssimo. E é bom, amado, para você ter em sua mente não essa ideia de mar de rosas, que muitas das vezes nós encontramos no sistema religioso. O sistema vende essa ideia de mar de rosas. Vem pra cá, para de sofrer. Vem fazer a campanha. Vem pegar o óleo ungido e o envelope de Israel. Vem aqui fazer o jejum não sei do que. E o sacrifício não sei do que. E dá o seu tudo na igreja. Fecha a sua conta bancária. Traz o dinheiro pra cá. E você vai ser rico. E vai acontecer isso. Você vai viver no mar de rosas. Não vai ter doença na tua vida. Não vai ter problema. Eles ficam vendendo isso. Porque eles sabem que isso atrai as pessoas. As pessoas de fato, infelizmente, em sua maioria, estão atrás desse tipo de palavra. Aqui não, amados. Aqui no nosso ministério, o nosso trabalho é pregar a verdade do Evangelho. E o que a verdade diz para você? O próprio Deus manifestado em carne, Jesus Cristo, disse assim, no mundo tereis aflições. Mas ele também disse na mesma passagem, tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, ao mesmo tempo que Jesus trouxe uma palavra, um alerta, porque o mundo oferece aflições, mas ele também trouxe uma palavra positiva. Falou, olha, vocês, tudo bem, o mundo tem aflições? Tem, eu não vou mentir para vocês, mas tenham bom ânimo. Amado, eu vou parafrasear Jesus e trazer esta mesma palavra para você. E essa palavra serve para mim, para minha esposa, para todos vocês que estão aí ao vivo com a gente, vocês que estão pela gravação. No mundo, amados, podemos sim ter aflições. E Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Então eu digo para você, amado, que está aí ao vivo, tenha bom ânimo. Você está passando agora por uma aflição, você está passando agora por uma situação difícil, de repente o seu ano está aí prestes a virar, né? E você, puxa vida, passei um ano de 2017 tão difícil, estou virando um ano ainda com uma dificuldade. Amado, tenha bom ânimo, porque Deus tem palavra para a tua vida. Deus tem promessa para a tua vida, promessa essa que já te pertence. As promessas do Senhor já nos pertencem. Somos abençoados com todas as bênçãos, amados. E você não tem que buscar essas bênçãos, elas já são suas. A religião diz que você tem que buscar. Tem que jejuar, tem que subir o monte, tem que pagar o preço, tem que ser fiel dizimista, tem que andar de joelho e joelhar no milho e fazer isso e aquilo. Isso é religião. O Evangelho não. O Evangelho diz que você já é abençoado, que todas as bênçãos espirituais estão no teu espírito. Isso está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 3. O Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então esse é o pensamento que você tem que ter. Essa é a palavra de ânimo para contrabalançar as aflições do mundo. O que Jesus procurou trazer com aquela palavra ali, vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, ele procurou trazer equilíbrio, amado. E é exatamente isso que eu quero trazer para os irmãos. Primeiro para a minha vida, que essa palavra serve para mim, certamente para minha esposa e para todos vocês que estão aí, para todos nós, é trazer equilíbrio. É você saber que no mundo existem aflições? Sim, existem. Ninguém aqui vai negar isso. Mas também nós temos um chamado a ter bom ânimo. Porque Jesus venceu. E o Senhor já nos deu essa vitória. A palavra diz que em Cristo somos mais do que vencedores. E o Paulo, quando ele fala sobre ser mais que vencedor, no contexto ele fala sobre diversos problemas, diversas circunstâncias difíceis, mas ele fala em todas estas coisas, ou em outras palavras, né? Apesar de todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Então essa é uma palavra que você tem que ter no teu coração. Você vai ter aflição? Pode ser que tenha. O mundo oferece muitas aflições, mas nós temos um chamado a ter bom ânimo, a entender que somos abençoados com todas as bênçãos, apesar das circunstâncias e das lutas que podem surgir. Você é abençoado. Olha só a tua posição. Abençoado, mais que vencedor, predestinado por Deus, selado com o Santo Espírito da promessa, perfeito em Cristo. Sabia, amado, que você é perfeito em Cristo? Alguém pode achar isso estranho. Cristiano, como é que eu posso ser perfeito? Eu tenho tantas falhas na minha carne, na minha natureza humana, e eu luto contra a minha carne. Amado, eu não estou falando de carne. A carne realmente tem defeitos e a carne não se converte. Eu estou falando do espírito, do homem interior.
Você é perfeito em Cristo. Por quê? Porque Cristo habita no teu espírito. Em Colossenses capítulo 2, versículo 10 diz que nele, ou seja, em Cristo, nós estamos perfeitos. O apóstolo Paulo diz, e estais perfeitos nele. A palavra perfeito no grego é pleno, completo. Nada nos falta. A palavra no grego significa algo assim, que está cheio até a borda. Então imagine um copo cheio de água, até a borda, quase que está transbordando. Essa é a tua posição espiritual. Ou seja, você está completo, nada te falta. Quando você lembra, por exemplo, do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso tem principalmente um aspecto espiritual. Você pode até achar, amado, por você estar passando uma circunstância difícil no momento, você pode até achar que você não está completo. Está me faltando alguma coisa. Talvez humanamente ainda esteja faltando. Talvez materialmente ainda esteja faltando. Mas espiritualmente você está pleno. Esse tipo de entendimento, você saber isso, traz uma força muito grande para você vencer as circunstâncias, meu amado. Porque você entende que Deus já fez a obra por você. E que aí, pela fé, pelo crer, pela confissão e por esses passos aqui, por esperar em Deus, por ser paciente, por aprender em Cristo a perseverar, você vai sim alcançar os seus objetivos. Você vai sim sair dessa circunstância difícil, meu amado. Só que existem realmente passos, existem realmente pontos que você tem que observar e que seguir. Então o primeiro ponto é você saber que no mundo tem aflições, isso é básico. Ninguém está livre de passar por circunstâncias complicadas e difíceis. Lutas, isso aí acontece. Só que você tem que entender a segunda parte do que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Por que eu tenho que ter bom ânimo, Cristiano, apesar das circunstâncias? Por que eu tenho que vislumbrar um ano de 2018 melhor do que 2017? Por quê? Porque você tem um chamado a ter bom ânimo. E aí a palavra te chama nesta manhã a quê? A ter esperança, esperança em Deus, esperar no Senhor, a ser paciente e perseverar. Então Romanos 12:12 diz, alegrai-vos na esperança, olha só. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, de repente, você olha assim, Cristiano, eu não estou tendo motivo hoje para ser alegre, mas a palavra diz aqui, alegrai-vos na esperança. Porque você pode estar vivendo um momento difícil hoje, mas no seu coração, amado, se você crê em Deus, há uma esperança de melhora. Há uma esperança, sim, de conquista. Há uma esperança, sim, de alcance de sonhos, de portas abertas. É claro que há. Quem crê em Deus precisa crer, precisa ter esperança. Já que a nossa vida espiritual, graças a Deus, está resolvida, né? Como eu acabei de falar, nós estamos perfeitos em Cristo. E espiritualmente, o Senhor olha para nós e nos vê perfeitos. Então, amados, é importante você buscar esse equilíbrio, né, que a palavra de Deus nos dá, para você poder realmente vislumbrar um ano melhor. Não só o ano 2018, mas o futuro pela frente. E você aprender a vencer as dificuldades, porque, repito, as dificuldades vão existir, amados, sempre. Enquanto nós estivermos nesse mundo, amados, estaremos, infelizmente, propensos a passar por uma dificuldade ou outra. Claro, você não vai viver eternamente em dificuldade, não é isso. Mas você pode passar por uma tribulação, um vendaval aqui, uma tristeza ali, pode acontecer. Mas se você tiver no teu coração essa esperança que a gente acabou de falar aqui, você vai se alegrar. Alegrai-vos na esperança. Por quê, amado? Porque a esperança é o quê? A esperança, ela é um reflexo da fé. Porque, veja bem, você tem fé. Isso eu confesso. Cristiano, eu não sei se eu tenho fé. Gente, isso não faz sentido. Se você está aí, ao vivo com a gente, cultuando ao Senhor, oferecendo seu entendimento em culto racional, ou se você está ouvindo pela gravação no YouTube, é porque você tem fé, você crê nisso que você está ouvindo, é a palavra de Deus. Então essa fé, uma vez ativada, uma vez robustecida pela palavra, né, acesa pela palavra, ela traz esperança. Nós aprendemos a esperar nas coisas de Deus, né, a ter esperança no Senhor, por meio da fé que habita em nós.
Então você tem o dom da fé na tua vida, então use o dom da fé a teu favor, primeiro ativando na tua vida a esperança. E a palavra diz, alegrai-vos na esperança. Então no momento talvez você não tenha um motivo para se alegrar, no momento. Mas se você tem esperança de melhora, esperança que algo vai se manifestar, que o teu sonho vai se materializar, que pela fé você vai alcançar, já que você já é um abençoado, né? A bênção do Senhor já está na tua vida. Então no momento certo, na hora de Deus, pela fé, pela confissão, você vai alcançar. Isso é esperança. Então nós podemos nos alegrar na esperança. Então, repito, a esperança é um reflexo da fé. É um reflexo de nós confiarmos no poder de Deus que habita em nós. Veja só o que diz aqui, Romanos 15, versículo 13. Eu vou ler a Nova Versão Internacional, veja. Que o Deus da esperança, olha que palavra linda, né? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Ó, amado, isso é para você, hein? Receba na tua vida essa palavra. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Amado, eu recebo essa palavra para a tua vida em 2018. Aliás, eu recebo agora, em 2017, no finalzinho. Para você entrar em 2018 com essa palavra aqui, ó. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Por sua confiança nele. Tá vendo a importância de confiar? Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que palavra, hein, amado? Hã? Para que vocês transbordem de esperança. Então Paulo está dizendo que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, para que vocês transbordem de esperança. Amado, eu tenho buscado e colocado no meu coração esperança de ver esse nosso trabalho crescer, de colocarmos nossos projetos em prática. É isso que nos move. Às vezes a tristeza bate quando você vê tanta dificuldade, principalmente quando você vê, né, o sistema religioso com tantos recursos, com tanto dinheiro, com tanta coisa a favor deles, né? Por isso que o sistema religioso cresce à vontade, porque eles têm muitos recursos a favor deles. E às vezes nós olhamos para o nosso trabalho em graça, tanta dificuldade, tanta coisa, tanto impedimento, né, para o avanço da palavra, mas nós insistimos por quê? Porque nós mantemos acesa no nosso coração a esperança. E eu recebo essa palavra aqui para a minha vida, para a vida da abençoada Juliana, para todos vocês, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Amém. Então, amado, por isso, apesar das circunstâncias, você pode se alegrar, porque a esperança em Deus, sendo ela fruto da fé, ela se torna uma certeza. Eu sempre disse isso, esperança em Deus, porque quando você fala em esperança do ponto de vista humano, é uma coisa que é vaga, né? Eu tenho esperança, né? Quem sabe? Vamos ver, isso é humanamente. Agora, quando a sua esperança está baseada em Deus, na palavra de Deus, na revelação de Deus, no Evangelho, tudo que o Evangelho te promete, então quando você está fundamentado nisso, a sua esperança é uma certeza. Porque a fé é uma certeza. Hebreus 11:1, veja. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tá vendo? A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que esperam. Se a sua esperança está baseada na fé, e tem que estar, porque a esperança é um fruto da fé, então ela é um firme fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha só, meu amado. Abençoado, aprenda a esperar em Deus. Porque às vezes, amados, nós queremos tomar atitudes carnais, né? Quando a gente não tem a longanimidade. E a gente já vai falar de longanimidade daqui a pouco, né? E a gente às vezes não tem aquele desejo de esperar, porque fica afobado, fica ansioso, fica desesperado, né? Então você acaba de repente tomando atitudes carnais que não são da direção de Deus na tua vida. E geralmente quando você faz isso, geralmente dá com os burros na água, né? Porque o chamado na palavra é esperar em Deus, é ter esperança, é aguardar. É saber que Deus tem o tempo certo, desde que você faça evidentemente a sua parte. Eu sempre digo isso.
O que o sistema religioso diz? Basta você fazer a campanha, milagrosamente vai acontecer na tua vida. Faz a campanha. Dá aqui o dinheiro, dá aqui o envelope, pega o óleo ungido, faz a campanha, pega a rosa abençoada, pega o sabonete abençoado. Não, a palavra não fala isso. A palavra fala para você fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Eu estou falando não em conquistas espirituais, gente. Pelo amor de Deus, hein? É bom explicar isso, né? Quando eu falo em fazer a sua parte, não é espiritualmente. Espiritualmente, tudo já foi feito, tudo já foi consumado, estamos salvos e sempre salvos, e somos salvos e sempre salvos, abençoados com todas as bênçãos, selados com o Espírito da promessa, já estamos assentados em lugares celestiais. Enfim, essa é a nossa posição espiritual, imutável, eterna. Amém. Ponto final. Espiritualmente, tudo está resolvido. Eu estou falando de vida terrena, da vida nesse mundo. Se você quer conquistar algo, amado, você tem que fazer o que lhe cabe. Não adianta, vou orar, vou confessar e vou sentar no sofá aqui e ficar esperando cair do céu. Não funciona assim. Então, seja qual for o sonho que você quer, claro, você tem que fazer a sua parte. Mas esperar, fazer a sua parte, amado, dentro do equilíbrio. Não é fazer a sua parte desesperado, achar que eu tenho que fazer tudo, vou meter os pés pelas mãos, eu não vou esperar em Deus, eu estou orando, mas Deus não me ouve, eu já tenho um mês que eu estou pedindo, já tenho um ano que eu estou pedindo, já tem 3 anos, já tem não sei quanto tempo e Deus não me ouve. Então eu vou tomar atitude. Não, amado, espera o momento de Deus. Sabe por quê? Quando for a hora de Deus, você vai saber. Ah, Cristiano, como é que eu vou saber? Amado, você vai saber. Porque tudo vai cooperar. Você vai ver as coisas cooperando, as coisas funcionando, e você vai entender, Deus está agindo no tempo dele. Demora o tempo que demorar. Não haja carnalmente, aprenda a esperar no Senhor. Amém? Porque a fé é o firme fundamento. Olha, os Tessalonicenses, por exemplo, eles tinham firmeza na esperança. É um exemplo, eles são um exemplo para nós. Vamos ler aqui? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos, sem cessar, da vossa obra de fé, olha aí, ó, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Está vendo aí? A firmeza de esperança. Esse é o chamado para a igreja. Só que o sistema faz o quê? O sistema diz que é milagre urgente. Você vê, a maioria das igrejas, não vou dizer que são todas, mas a maioria tem isso aí. Vem aqui fazer a campanha do milagre urgente. Amado, o milagre acontece no tempo de Deus. E se Deus quiser. O milagre depende da vontade de Deus e do tempo de Deus. Então você tem que ter firmeza na esperança. Acreditar no Senhor, fazer o que lhe cabe, conhecendo o limite. Não, até aqui me cabe. Daqui para cá eu só tenho que pedir a Deus. E você que é maduro na palavra, você sabe. Você sabe até onde você pode ir com as suas forças e até onde depende de Deus. Então, amado, você faz o que lhe cabe nas suas forças para você alcançar o seu objetivo, mas quando chegar no seu limite, você sabe, bom, daqui para frente só Deus pode fazer. Aí o que você tem que agir? Vai pegar óleo ungido? Vai comprar bala da vitória na igreja? Vai fazer campanha? Vai andar de joelho no milho? Vai subir um monte ajoelhado? Não, não é isso. A Bíblia fala para você pedir. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Então o chamado para a igreja é esse. Você faz o que lhe cabe, você espera no Senhor, e enquanto isso você pede. Meu Deus, eu fiz até aqui, mas daqui para cá não tem mais o que fazer, só o Senhor pode agir. Então pede a Deus. Cristiano, como é que eu oro? Eu não sei orar. Amado, ore com o seu coração, peça a Deus. Como se você estivesse pedindo ao Pai. Porque Ele é Pai. Entende? Peça a Deus de coração. Abra o seu coração e peça o que você quer. E faça a sua parte. E enquanto isso, firmeza na esperança. Assim como os Tessalonicenses, que nós acabamos de ler. Então, esperar, ter firmeza. Segundo ponto, paciência. Isso é uma coisa que nos falta muito, amados. E eu sempre sofri muito disso, porque na minha carne eu sou impaciente.
Na minha carne eu sou ansioso. Isso é a minha natureza normal. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui assim. Ansioso, impaciente para as coisas. Mas a palavra de Deus vem me ajudando. A palavra de Deus ao longo desses anos vem trabalhando na minha vida para que eu seja cada vez menos impaciente. Porque muitas das vezes, quando você está no meio de tribulação, isso é normal, gente. Veja bem, não é para você se culpar. Ah, Cristiano, eu fico culpado. Não, amado, não é para você se culpar. Isso é normal de todo ser humano. Quando o ser humano está em tribulação, passando angústia, dificuldade, é normal que se sinta impaciente. Então, justamente a palavra vem para nos trazer esse equilíbrio que às vezes nos falta. Só a palavra de Deus pode nos trazer o equilíbrio. Então, quando você está impaciente por alguma tribulação, que é normal do ser humano ficar impaciente, você se lembra da palavra. Você se lembra que tem que ser o contrário, que ser impaciente é carne. Ser paciente é espírito. E aí, qual que você vai ouvir? A carne ou o espírito? Claro, é muito melhor você ouvir o espírito. Então, por isso que Paulo diz, nós lemos no início da mensagem, né? Sejam pacientes na tribulação. A paciência, amados, ela é uma das características do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, nós podemos ler sobre ele na carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 21, versículo 22, né? Gálatas 5, 22 e 23. Nós ali podemos ler sobre algumas características do fruto do Espírito. Então, nós que temos o Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito dentro do nosso espírito. Só que nós temos que manifestar esse fruto, ou as características desse fruto, para que nós possamos vivenciá-las na vida diária, né? Então, a paciência, ela é fruto, ela é característica do fruto do Espírito. E você tem esse fruto dentro de você. Por isso que a palavra diz, sejam pacientes na tribulação. Repito, é normal se sentir impaciente na tribulação. Mas o Espírito vai e diz, não dê ouvidos para a carne, dê ouvidos para mim, para o Espírito. Seja paciente. Colossenses 3:12, Colossenses 3:12, vejam. Revestivos, olha aí, ó. O que é revestivos? Vamos pensar um pouquinho nessa palavra. É você, por assim dizer, tomar posse. Eu sei que essa palavra tomar posse é uma coisa meio da religião evangélica, né? Tomar posse da bênção. Mas é meio que isso, né? Porque o que é tomar posse, entre aspas? É o que tá, porque o sistema evangélico diz tomar posse no sentido assim, ó, você não tem a bênção, então você vai correr atrás da bênção, com jejum, com campanha, com isso, com aquilo, para você obter a bênção. Esse é o sentido que eles dão. Quando eu falo em tomar posse, é em outro sentido, ou seja, o sentido de que você já tem a bênção e você vai manifestar essa bênção. Você vai trazer pela fé essa bênção, essa característica, né? Esse selo que nós temos em nosso espírito, que vem do Espírito Santo, nós podemos e devemos manifestar isso no dia a dia. Então é isso que Paulo está falando, é se revestir. Como se você pegasse uma vestimenta e se cobrisse daquilo, né? Então se revista disso, tome posse disso, está no espírito de vocês, então vivenciem isto. É o que Paulo está falando. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Amados, vocês são eleitos. Nós somos eleitos. Então, como eleitos que somos, temos que nos revestir do que é espiritual. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Esse é o ponto. Longanimidade é a paciência para suportar contrariedades. É a paciência para suportar as dificuldades. Isso é longanimidade. Quando você é paciente ao ponto de suportar uma contrariedade, de suportar uma barreira, uma dificuldade na sua vida, e ainda assim você se manter esperançoso, você se manter sonhando, desejando vencer, alcançar objetivos, ultrapassar barreiras. Isso é longanimidade. É uma paciência que se estende mesmo em meio à tribulação. É por isso que Paulo falou no versículo inicial que nós lemos. Sejam pacientes na tribulação, ou seja, sejam longânimos.
Ser paciente em meio à angústia, à tribulação, à dificuldade é ser longânimo. Isso é fruto do Espírito. Por isso que Paulo diz, eu vou repetir, eu vou ler de novo, Colossenses 3,12. Revesti-vos, se vistam, Colossenses. E esse chamado não é só para os colossenses, claro, para nós hoje em dia. Se revistam, pois, como eleitos de Deus que vocês são, santos e amados, de coração compassivo. Isso é bom, né? De benignidade, ou seja, ser benigno, de humildade, ser humilde, de ser manso e de ser longânimo. Então, repito, Cristiano, o que é longanimidade? É a paciência que se estende, é uma paciência que te faz suportar dificuldades e contrariedades. Então, aprendam a esperar em Deus, tenham esperança no Senhor, sejam pacientes na tribulação, amados, sejam longânimos. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Olha ela aí, ó. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gente, Deus sempre nos ouve. Ainda que a resposta seja não, porque não também é resposta. Mas Deus sempre nos ouve. E você sempre tem a resposta de Deus. Mas qual é o chamado que você vê aqui no Salmo? Esperei com paciência pelo Senhor. Infelizmente é o que muitas vezes nos falta, né? Esperar com paciência, a hora certa, a hora de Deus. Enquanto espera, persevera, pede a Deus, confessa, chama a existência. Muitas vezes falta isso na gente, né? Mas o Salmo é muito claro aqui, ó. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Ou seja, é o tempo de Deus, amado. Deus, olha só, ele não se inclina quando você quer. Você está entendendo, está percebendo o que o versículo aqui está te ensinando? Olha só, esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou. Ou seja, houve um período de tempo entre o pedido do salmista, o clamor, porque ele estava clamando, houve um período de tempo entre o clamor dele e Deus se inclinar para ele. Houve um espaço de tempo. Ele fala assim, ó, esperei com paciência pelo Senhor. E aí ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, entre o pedido, entre o clamor e Deus se inclinar, houve um tempo. Isso é justamente o quê? Paciência, esperar. Seja equilibrado, não enfie os pés pelas mãos. Não coloque os carros na frente dos bois. Não, amado. Tenha firmeza na esperança. Seja paciente na tribulação. Seja longânimo. Isso que está sendo falado aqui hoje, amado, é fundamental para que você tenha um ano novo e os anos pela frente muito melhor, de conquistas, de uma paz de espírito maior para você. São passos que a palavra nos ensina. Abraão, por exemplo, que é um grande exemplo de fé para nós, é o nosso pai, segundo a fé, né? Ele é pai do ponto de vista da carne, né? Dos hebreus, mas ele é pai dos gentios também pela fé. Veja só o Abraão aqui, ó. Hebreus 6,15. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Percebeu aí? Qual é o tema de hoje? Espere, seja paciente, como Abraão foi, e persevere. Amados, nós estamos aqui pregando a palavra. Você está ao vivo com a gente, cultuando ao Senhor. Você está pela gravação no YouTube, talvez. Esse trabalho só está aqui, ó, funcionando. Você só está aí ouvindo essa mensagem porque nós perseveramos. Esse ano passamos por momentos muito difíceis. Tivemos que fazer algumas mudanças drásticas em nosso trabalho ministerial, forçosamente. E muitos debocharam de nós. Na internet aí, ó, tem certos apóstolos aí, entre aspas, certos bispos, pastores, ou pelo menos que se dizem pastores. Teve uma turminha aí na internet, nas redes sociais, debochando do nosso trabalho, falando bobagem, criticando, acusando disso e daquilo. Mas eles não sabem que nós ficamos quietinhos e trabalhando. Enquanto as pessoas ficarem na internet debochando,
Nós continuamos firmes trabalhando, vencendo dificuldades que foram grandiosas para continuar. Nós continuamos, vencemos e hoje, amados, estamos tendo um crescimento inimaginável. O crescimento do nosso trabalho ministerial, a quantidade de pessoas em contato com a gente, a quantidade de pessoas se inscrevendo no canal, curtindo página no Facebook e pedindo para participar da lista de transmissões, crescendo em graça. Vocês não têm noção do crescimento que está havendo nos últimos meses. Eu não estou conseguindo entender. O que para alguns seria a derrocada e debocha, acabou, ela cristiana, não sei o quê, e julga e faz acontece, e debocha na internet. Deus fez o contrário. Em vez de eu ficar na internet debatendo e isso, aquilo, eu trabalhei, fiquei quieto na minha trabalhando. E perseverei. Sabe qual é o resultado disso? Crescimento. Nós nunca tivemos, em termos de número, um crescimento tão grande como nós tivemos nesses últimos 6 meses. Isso é fruto de quê, amado? De fé, de perseverança. Nós estamos aqui perseverando porque nós sabemos que, apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade ministerial, toda a luta, de tudo, nós temos uma missão a cumprir. A palavra tem que correr. E nós perseveramos e Deus tem honrado a nossa perseverança, nos dando um crescimento o qual nunca tivemos antes. Eu estou falando em termos de números absolutos, e em termos de média mensal de crescimento, de contatos, de inscritos, de pessoas se achegando à graça. Nós nunca tivemos um crescimento tão grande como nos últimos 6 meses. Então, enquanto alguns debochavam, falavam bobagem, acusavam disso, daquilo, nós trabalhamos, nós perseveramos, estamos crescendo como nunca. E eu tenho certeza absoluta que se a gente continuar seriamente, se a gente continuar perseverando, nós vamos continuar crescendo e muito. É fruto de perseverança, meu amado, de fé, de trabalho. Amado, vale a pena você perseverar aí. Seja qual for o seu objetivo. Aliás, foque nos 2 objetivos: perseverar ministerialmente e perseverar na sua vida pessoal. Vale a pena. O tema de hoje é esse, para você crescer. Você quer crescer em 2018, 19, 20, 21 e por aí vai? É isso. Seja paciente, espere, tenha firmeza na esperança e persevere. Não desista no primeiro obstáculo. Chegou um obstáculo, vou desistir porque... Quem faz isso nunca chega a lugar nenhum. Você quer chegar a algum lugar? Persevere. Primeiro ponto é perseverar, como nós lemos lá no versículo inicial. O que está escrito lá? Perseverar na oração. É importante isso. Então, em meio às circunstâncias, devemos perseverar. Perseverar em contato com Deus, perseverar no objetivo, orando ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17. Veja só o que diz aqui. Orai sem cessar. Esse versículo ensina o quê? Perseverar. Filipenses 3, 13 e 14. Veja. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Aqui no contexto, Paulo está falando do que ele sonhava ministerialmente para ele. Ele queria alcançar muito mais ministerialmente. Paulo diz, olha, eu abri mão da minha religião, da religiosidade. Eu tenho aquela religiosidade passada como esterco para mim. Eu perdi tudo aquilo. Eu era fariseu, eu era hebreu de hebreus, era respeitado no meio da religião judaica. Mas ele falou, eu perdi tudo aquilo para ganhar a Cristo. Só que Paulo fala, ele queria muito mais ministerialmente. Ele queria sofrer o sofrimento de Cristo para chegar a alcançar a ressurreição dos mortos, Paulo fala, Eu queria alcançar muito mais ministerialmente. Mas ele fala, eu ainda não alcancei, gente. Eu não julgo que eu alcancei a minha plenitude ministerial. É isso que Paulo está falando aqui, Então, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, gente, isso é fundamental, e avançando para as que estão diante de mim, 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Prossigo para o alvo. O que nós fizemos no nosso ministério foi isso. Esquecendo-me do que ficou para trás, prossiga para o alvo. Amado, você tem um alvo? Se esqueça o que ficou para trás.
Ah, eu tive fracasso atrás. Ah, 2017 foi um ano ruim, de fracasso. Amado, esquece isso, olha para frente. Falando ministerialmente da minha vida, se eu não tivesse olhado para frente, amado, teria realmente havido a derrocada total do nosso trabalho. Mas em vez de olhar para trás, nós olhamos para frente. E fica aqui a minha gratidão a todos vocês que estão ao vivo e vocês que estão pela gravação, que nos ajudaram a olhar para frente. Eu me lembro que nós pedimos em uma transmissão nossa, gente, vamos olhar para frente, me ajude a olhar para frente, vamos caminhar para frente, nós temos um alvo. E graças a Deus os irmãos, os que permaneceram firmes conosco, olharam para frente junto conosco e estamos caminhando para frente. É fundamental para você perseverar, é deixar para trás. Paulo falou assim, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu me esqueci, deixa para lá. Passou, eu me esqueci. Eu prossigo para o alvo. Meu irmão, você tem um alvo? Prossiga. Se esqueça. Em nome de Jesus. Prossiga. Todos nós temos um alvo. Eu tenho 2 alvos. Eu tenho um alvo ministerial, que é o mais importante da minha vida, e eu tenho um alvo na minha vida pessoal também, junto com a minha esposa. Eu quero focar nos meus 2 alvos. Mas para isso eu vou me esquecer o que ficou para trás e vou olhar para frente. Então fica aí para a tua vida esse chamado, para você perseverar em oração, pedindo a Deus, mas perseverar também no que tange a esquecer o que ficou para trás. E seguir. Também não adianta esquecer e ficar parado. Olha só, prossigo para o alvo. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Tá vendo? Então não é se esquecer e ficar parado. É se esquecer o que ficou para trás e avançar para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, esperem no Senhor. Sejam pacientes enquanto esperam e perseverem. Esqueça o que ficou para trás, olhe para frente e prossiga para o alvo. Esses 3 passos são fundamentais, não só para 2018, mas para todo o restante de nossas vidas, para todo o futuro que, se Deus quiser, ainda teremos pela frente. Pense nisso. Espere no Senhor. Tenha firmeza na esperança. Seja paciente e persevere. Para encerrar, vamos ler novamente Romanos 12:12. Para encerrar. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Esse é o chamado para a tua vida. Esses 3 passos para que o seu ano de 2018, e não só 2018, mas para todo o futuro que te aguarda, se Deus quiser, seja realmente de vitórias e que vocês consigam vencer as dificuldades. Que, repito, elas virão? Sim, elas virão. No mundo teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo. Por quê? Porque nós temos um chamado a viver a vitória de Cristo em nós.